Bem-vindo ao nosso programa, meu senhor. Qual é o seu nome? É André. Ok. Nós hoje neste programa estamos aqui a falar sobre machismo e o feminismo. Qual é a sua perspectiva deste tema? Não queria ser obrigado a tomar uma posição, mas eu diria que eu tenho uma posição de certa forma machista. Então porquê? Ah, eu, eu tenho essa posição machista, mas é mais para proteger as mulheres. São seres mais delicados, mais frágeis. Devemos cuidar das mulheres. Elas não podem passar por muito estresse, na minha opinião. E que stress é que as mulheres podem passar? Convenhamos, tem certos tipos de emprego em que o prazo pode ser muito, muito apertado. Em alguns empregos em que elas têm de liderar e as pessoas podem não gostar das suas decisões. E nisso eu acho que coloca a mulher muito sob pressão e elas ficam sob um estresse constante, o que não faz bem para a mulher. Afinal, ela é delicada. Temos de ser sensíveis. Então você acha que as mulheres são seres inferiores devido à sua fragilidade e que os homens é que deviam ficar com cargos mais pesados? Exato. Simples. Exato. E o que é que acha dos homens que apoiam o feminismo? Eu acho que de certa forma são insensíveis, pois só aumentam essa vontade das mulheres de arcar com mais responsabilidades, passar por situações de mais estresse. E faço quase que uma queixa igual aos machistas radicais. Eles não deviam ser tão brutos. Chegam a parecer até ignorantes. Não devemos tratar essa, essas posições dessa maneira. Cada um, na minha opinião, devemos respeitar as opiniões uns dos outros. Por mais que queremos discutir para tomar uma decisão sobre qual é a melhor, devemos respeitar, cada um tem a sua opinião. Por mais que eu acho que o feminismo não está assim tão correto, pois as mulheres estão querendo ganhar mais responsabilidades e isso vai dar um desgaste físico e psicológico na mulher. Portanto, eu não concordo com o machismo radical. Nem com o feminismo, normal. Nem com o feminismo. Sou um machista mais equilibrado. Mais moderado. Mais moderado, exato. Nós homens não devemos ser brutos. É uma falta de respeito. Uma falta de respeito, sim. Uma falta de respeito e de maturidade. Não é assim que arcamos com as coisas. Gostei muito de recebê-lo cá. Foi muito bom. Igualmente, foi muito bom poder vir ao programa. Eu Expressar o que nós machistas moderados dizemos e não os radicais. Você nem imaginava, porque estava aqui um homem radical completamente horrível. Fazia mal das mulheres, a mulher parecia um diabo. É o que eu digo. É falta de maturidade. Parece que vive na Idade Média, onde, devido ao clero, achavam que a mulher era uma bruxa, era o diabo, era a encarnação do mal. É o que está na Bíblia, por acaso. Foi um prazer recebê-lo. Obrigado pelo respeito. Seguir pessoa. Bem-vindo ao nosso programa. É um prazer recebê-la cá. Qual é o seu nome? É a Anastácia. Nós aqui agora, hoje no programa, estamos a falar sobre o tópico do machismo e o feminismo. Qual é a sua perspectiva? A minha perspectiva, eu acho que de todas as mulheres deviam ser o feminismo. Então, concorda? Acho, mas o que é que achas do machismo? Machismo. Como hei de explicar isso para as pessoas que estão assistindo na TV? Os homens são uns porcos. Uns porcos. Acham mesmo que a sociedade humana deve ser representada por tal vil e imatura criatura? Por que acham um homem imaturo? Somos intelectualmente superiores.
Foi provado cientificamente. Atingimos a maturidade muito mais cedo do que eles. Sem contar que nós mulheres sempre temos razão. Hás de ver. Sempre temos razão. Os homens fazem... Nossa. Os homens acham que podem resolver tudo na guerra, no conflito. Nós mulheres, como seres superiores, como seres intelectualmente avançados, nós conseguimos lidar melhor com a situação, debatemos sobre qual que é a melhor decisão a se tomar e depois eles vêm dizer que nós não sabemos liderar. Então você acha que o homem é imaturo? Estúpidos, ignorantes, imaturos e ainda muito mais coisas que eu ainda não citei. Ok. E prefiro não falar porque estamos diante da TV e eu não quero ferir os jovens telespectadores. Compreendi. E o que acha se o homem defender o feminismo? Eu acho que esse homem, ele tem juízo. O que é muito raro. É um homem que está fora dos padrões da sociedade, está apoiando a causa certa. Vamos assim dizer que nem todos os homens são dessa maneira que eu acabei de falar. Há apenas umas raras exceções que apoiam o feminismo. O que é uma prova da maturidade que eles têm. Então, para você, um homem que é maturo é um homem que defende o feminismo. É um homem que defende o feminismo, exatamente. E que não inferioriza a mulher, afinal somos superiores. Pode não querer tomar uma decisão, mas desde que não inferiorize a mulher e não deteriore os seus direitos, é um homem como deve ser, é um homem mais maturo do que a maioria. O que acha das mulheres que defendem o machismo? Há casos raros, mas o que acha disso? Acho isso uma estupidez. Porque que raio de mulher quer estar submetida a um homem? Por exemplo, nas religiões do Islão e etc., as mulheres ficam basicamente submissas ao homem. As mulheres não conhecem a liberdade. Pois, com relação a isso, eu não concordo de forma nenhuma, mas eu prefiro não mexer em questões religiosas. Por quê? Cada um tem sua crença, na minha opinião. Sou ateia, não concordo com essas coisas, mas se a pessoa quer ser estúpida e acreditar em algo, quem sou eu para intervir? Ok. E a senhora, pelo que vi, tem uma perspectiva muito clara. É uma feminista radical, certo? Certo, para mim o machismo é uma falta de vergonha na cara. É uma falta de vergonha, os homens são porcos. São estúpidos, ignorantes. Como vão saber lidar com alguma situação para ajudar essa sociedade se são brutos? Então você acha que os conflitos todos devem ser resolvidos com uma bela conversa à mesa Exatamente. e não nenhuma discussão, ou luta, ou guerra? Você é Discussão- mais discussão civilizada. até pode ser, mas que seja civilizada, apenas um debate, uma troca de opiniões. Eu gosto muito da sua perspectiva. Você é uma pessoa muito clara. Eu sei. Mas imagina então, um machista que só defende o machismo para o bem das mulheres. Porque ele acha que as mulheres sofrem com o feminismo. Tivemos aqui um caso, por acaso, desses. Eu digo uma coisa. Ele não devia se preocupar. Nós mulheres somos fortes. Ele... Intelectualmente fortes. Conseguimos lidar com as situações. Nós conseguimos superar esse estresse e evoluirmos. Ele, por acaso, disse-nos que acha que as mulheres são frágeis. Concorda? Algumas mulheres são mesmo frágeis, mas elas sabem cuidar de si. É um exercício da mente. Nós mulheres, como temos mais capacidade mental que os homens, nós conseguimos superar os desafios mais facilmente. Adaptamos-nos melhor.
Prazer de recebê-la cá. Prazer foi meu. Às 4, ou melhor, às 8, certo? Sim, se esqueça. Às 8, 8h30. Ai, desculpa atraso, querida. É um prazer recebê-la cá. Ai, é um prazer estar cá, querida. Bem-vindo ao nosso programa. Sabia que você é a nossa, basicamente, última pessoa a ser entrevistada, ou seja, é a pessoa mais especial? Por acaso não sabia, mas é muito bom saber disso. Qual é o seu nome? O meu nome é Andreia. O seu nome é lindo. Obrigada, eu sei disso. Bem, o nosso tópico hoje é sobre machismo e feminismo. Qual é a sua perspectiva em relação a este problema? Eu defendo o feminismo, querida. Porquê? Porque eu sou uma mulher. Nem Querida, todas... temos de defender os nossos direitos. Não podemos ser tão parvas assim para deixar os homens criarem vantagem sobre nós. Eu acho que, como mulher, nós devemos nos respeitar mais, devemos nos valorizar e devemos ter um papel importante na sociedade. Então você acha que as mulheres devem defender os seus direitos, por isso devem ser feministas? Exatamente. Então, e o que é que acha de machismo? Machismo é uma estupidez. Veja só, os homens, eles estão com medo porque o futuro, o progresso está vindo e as mulheres estão ganhando cada vez mais poder. Eles ficam com tanto medo que acham que devem defender uma posição para garantir os direitos deles no futuro. Mas eu acho que isso é puro medo, porque nós mulheres andamos conquistando cada vez mais cargos nessa sociedade, andamos a adquirir tanta importância no mundo e eles têm medo de serem apagados da história. O que é que acha dos homens que defendem o feminismo? Ai, esses são tão queridos! Pode dar algum exemplo dos amigos que você tenha? Ai, eu tenho tantos amigos, querida! Eu tenho um amigo, aliás, um amigo chamado Jair, o Régio, a Tiaguinha, ai, a Rafaela. São demais esses meus amigos, defendem o feminismo junto comigo. O que acha das mulheres que defendem o machismo? Como você sabe, por exemplo, no Islão, nessa religião, a mulher fica submissa ao homem. Ai, coitadas, essas devem ter problemas mentais. Mas sabe que na religião do Islão, as mulheres ficam submissas ao homem. E São coitadinhas. Como é que elas são obrigadas pela sociedade a serem daquele jeito? Se soubessem desde criança que há uma vida além do homem. Pois, elas não conhecem a liberdade. Exato. Mas a senhora ainda não me disse claramente o que é que acha do machismo. Na minha opinião, o machismo. O machismo é uma falta de vergonha na cara dos homens. Eles deviam acordar pra vida. Nós mulheres estamos ganhando poder, mas isso não significa que eles não vão ter poder nenhum. Na minha opinião, uma sociedade equilibrada é o que é. Nós mulheres temos de ter o poder, mas assim como os homens também, temos perspectivas diferentes. Respeito às opiniões dos homens também, mas acho que é uma estupidez o homem ter tanto medo da mulher ganhar poder. Nós não vamos apagar ele da sociedade. Então você acha que a questão do machismo trata-se do medo que o homem tem em relação à mulher em ser apagado da história? Exatamente. Eles estão com tanto medo das mulheres serem tão importantes como eles estão a ser atualmente, que por acaso me sinto mesmo orgulhosa do meu gênero. Por estar também neste programa. Exato, também. Olá, queridos. Um beijinho pra minha mãe. Mas assim, o homem, ele tem uma necessidade extrema da mulher. Ele age como se a mulher fosse sua mãe. E agora ele tem medo da mãe ter tanta importância que ele seja apagado, como se fosse uma criança mimada. Foi bom você ter espalhado a sua perspectiva em relação ao Eu sei, minha perspectiva é tão boa, não é? É. Eu sei que muitas mulheres pensam como eu. Querida. Foi um prazer recebê-la. Prazer foi meu. Ai, querida. Quer uma bolacha?
Não, adoro suas unhas. Onde foste fazer? No Saldanha. Tchau. Obrigada, querida. Boa tarde, meus senhores e senhoras. Bem-vindos ao programa Os Problemas do Mundo. Bem-vinda, minha senhora. Senhora? Mas qual senhora? Não vê que eu sou um homem? Uma mulher não teria um bigode tão belo e sedoso. Queres tocar? O quê? Perdão? Novamente? Acho que eu não me engano. Acho bem. Por que é que confundiu-me com uma mulher? Ainda por cima, logo com uma mulher. Bem, por causa do. Lamento. Vamos deixar este assunto de lado. Qual é o seu nome? Bem, meu nome é Bruna. Desculpa, você disse Bruna? Não. Eu disse Mel. Peço perdão. Eu disse Mel. Ok. Bem, o tema de hoje à noite é o machismo e o feminismo. Minha senhora. Lamento. Competência. Meu senhor, qual é a sua posição? Posição! Nem devia haver posição! Só devia existir o machismo, que é a única e pura posição verdadeira. Ok. Por que o machismo? Só pra tentar gozar comigo. Não é óbvio! As mulheres não são nada comparadas com os homens. São seres bastante inferiores, que nem deviam ter voz para fazer nada. Só servem para limpar a casa e cuidar dos filhos. Existem pessoas contra a sua opinião, a sua ideia, sendo a maioria mulheres. Mas também há alguns homens. O que é que acha dos homens que estão a favor do feminismo? Faça-me favor. São todos idiotas, maricas. Pouca vergonha. Bem, para não falar que o feminismo tenta imitar as ideias do machismo, pondo o homem como um ser inferior e enaltecendo a mulher. Nem para ter um bocado de originalidade. Mas não acha que o feminismo pretende apenas trazer algum equilíbrio à nossa sociedade em relação aos deveres e direitos de cada um? Não. O feminismo é apenas, na minha opinião, uma discriminação negativa. Pois as verdadeiras vítimas nisto tudo... Por quê? Porque as verdadeiras vítimas nisto tudo são os homens. Pois com o feminismo, o homem passa a sofrer de uma desigualdade perante as mulheres. Perde direitos e privilégios. Já as mulheres ganham direitos, o que é totalmente absurdo. Absurdo. As mulheres não conseguem entender o valor de um homem. Um homem é quem coloca ordem na casa. Ele traz comida, traz dinheiro e faz a mulher fazer o seu trabalho como deve de ser. E elas querem mais direitos, sendo que nem abrir um frasco conseguem. Amor, abre o frasco pra mim. Faça-me um favor. Então, para você, o feminismo é um conceito moralmente incorreto. Exatamente. As mulheres de hoje em dia andam muito ousadas. Elas nem deviam ter direitos. Não sei aqui como é que ganharam direitos. Nem sei como é que elas agora ainda por cima têm programa de TV, vejam só. E voz pra alguma coisa. Onde isso tudo chegou? Bem, olha só, o tempo passou. O seu tempo acabou. Foi um prazer recebê-lo, Sr. Mel, certo? Certo. Antes de me despedir, gostaria de deixar um recado para os homens que, como eu, são machistas. Não deixem que esses seres inferiores ganhem vantagem sobre vocês. Elas não são capazes de fazer o nosso trabalho como pensam que acham. Desculpa. Não falei contigo, incompetente. Elas não têm a nossa força. Não têm a nossa organização. A nossa força de vontade. Nem sequer conseguem manter-se calmas ao ver um inseto. Dependem tanto do homem
E ainda acham que conseguem ter os mesmos direitos e deveres. Essa nova geração é uma vergonha. Vergonha! Apesar de seres uma mulher e de teres roubado este emprego a um homem que faria o teu trabalho muito melhor do que tu. Hã? Exatamente. Não me olhes com essa cara incompetente. Foi um prazer poder compartilhar minhas perspectivas com o resto dos homens. Veja lá se não confunde mais ninguém, ó incompetente. Um homem teria lembrado meu nome, saberia meu nome antes mesmo de fazer a entrevista. Depois, estás a ver? Já está. As partes cortadas vão ser as melhores. Ai. Thank you, Pat, for you. Bem-vindos ao telejornal do machismo. Querem entrar pra mim, máfia? Bem, olha. Ok. Agora é que já está mesmo. Está a gravar. Você gosta do meu pior? Ele é tão lindo, sedoso. Adivinha só, eu tenho maior. Ok. Seguinte pessoa. Incompetência. Oh meu Deus, temos de... Não vale a pena, voltas a fazer dança. Desculpa. Take 2. Ah, já está pronto. Do nada, a senhora ficou muito doente. Muitas dizem isso. Já agora, qual que é o teu nome? Georgina Silvestre. E estás comprometida, Joaquim? Não, estou a fazer para certa. Então, te encontro lá fora, estás a ver às 8. Às 8h30. Às 8h30 já vou estar com o carro, espera. Exato.